Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos, nossos amigos. Deus abençoe a todos. E gostaria de pedir que você pudesse abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 27. Eu não sei se nossas crianças vão se dirigir às salas. Se for, esse é o momento. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Nós estamos numa série que começamos no domingo passado, carta de Tiago. A nossa igreja, você que talvez seja a primeira vez aqui, ela tem o costume de pregar todos os livros das Escrituras, mensagens em série. Então, se você chegou hoje no capítulo 1, no versículo 19 ao 27, é porque o Senhor quer falar com você nesse texto, tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Eu dei até uma incumbência para os irmãos no domingo passado. Quem pudesse ler o livro todo de Tiago durante a semana, fiquem à vontade. O irmão Francisco, eu acho que leu num dia, né, irmã Dora? 93 anos? 93 anos. Visão ali, ó, perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e em suas dificuldades, e não se deixa corromper pelo mundo. Amém? Essa expressão, se corromper pelo mundo, se você quiser grifar do lado aí, coloque sabedoria da terra ou terrena. Podem sentar. Que Deus nos abençoe e nos dirija em toda a exposição da sua palavra. Eu quero lembrar, trazer a sua memória esclarecida, um pouco do que nós vimos no domingo passado. Lembre você que o capítulo 1 de Tiago, ele está ensinando a seguinte questão: que existem provações do povo de Deus, e que estas provações, se elas não forem encaradas com a sabedoria do alto, ou seja, com a sabedoria de Deus, portas de tentações vão surgir diante de nós e nós vamos cair. Tentações e provações, no capítulo 1, Tiago ele está entrelaçando as ideias. No texto grego, tentação e provação é o mesmo termo, é o mesmo nome. Por isso eu entendo que Tiago não está separando as coisas, pelo contrário, ele está unindo. E você tem consciência disso, que é verdade. Às vezes, a gente está numa prova, sei lá, vamos voltar aqui para o ensino médio, garotada aí, né? Prova difícil, cara, que prova complicada. Você está sendo tentado a o quê? A pescar do rapaz que sabe mais do que você. Então, se você não buscar a sabedoria do alto, você vai cometer um pecado gravíssimo: roubar a prova do cidadão que está do teu lado, lá atrás ou na frente. Então, o que Tiago está dizendo é exatamente isso. Irmãos, nós vamos ter provas, nós vamos ter lutas todos os dias, mas tomem cuidado, busca a sabedoria do alto, porque senão portas de tentações vão se abrir, e a queda é feia. Essa é a proposta de todo o livro de Tiago, principalmente o capítulo 1. No domingo passado eu também disse que eu queria dar uma ênfase, quem é o Tiago que está escrevendo, falar para você hoje quem é este Tiago. O Tiago aqui que diz servo do Senhor no versículo 1, ele na verdade ele é irmão de Jesus Cristo, tá? Ele é filho de Maria. Para aqueles que se escandalizam achando que Maria não teve filho depois de Jesus, teve, não foi só um, teve alguns filhos. O Evangelho de Marcos
Quem acompanhou a série viu que tinha lá os filhos da querida irmã Maria. E é interessante que eu concordo perfeitamente com Douglas Moo, que é uma das maiores autoridades na área do grego, que ele entende que a autoridade de Tiago aqui, em falar para estes irmãos, não era porque ele era irmão do Senhor apenas, mas a autoridade de Tiago é porque ele tinha um relacionamento de fato com Jesus. Tiago, no início, não queria acreditar nas palavras do seu irmão. Tiago, lá no Evangelho de João, ele não queria acreditar no que o Senhor estava ensinando. Levou tempo. É igual alguns que vêm à igreja, vai ouvindo a palavra, recebem nossas orações, mas às vezes leva tempo para isso injetar no seu coração. Tiago não foi diferente. Mas quando Tiago abriu o coração dele, quando o Senhor rompeu as barreiras, ele de fato se tornou um grande servo do Senhor. Eu entendo também que Tiago, ele pode ser considerado um apóstolo após o tempo dos apóstolos, como o apóstolo Paulo. E Paulo pensava mais ou menos assim. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 1, não precisa você abrir, no versículo 19, Paulo diz assim, abre aspas, não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então o apóstolo Paulo considerava esse autor desse livro, Tiago, como um apóstolo, tá? Um apóstolo após os 12. Então voltando aqui para o texto, esse é Tiago, irmão de Jesus. O versículo 19 que nós lemos até o 27, Tiago vai mostrar, ainda trabalhando a ideia das provações e tentações, mas agora vai ser específico, irmãos. Esse texto eu quero pregar com bastante temor e tremor nessa noite. Conto com a sua oração, porque é um texto bem delicado, difícil de lidar, confesso. Não difícil de interpretar, mas de lidar com ele no nosso coração. Porque Tiago vai mostrar algum tipo de tentações que podem surgir durante as nossas provações. Tiago vai citar aqui especificamente alguns tipos de tentações que, se nós não buscarmos a sabedoria do alto, de Deus, nós vamos cair em algumas delas. E se você que gosta de anotar, o versículo 19 até o 27, nós entendemos que ele é o esboço de todo o livro. Quer ver um exemplo? Olha, por exemplo, Tiago vai falar aqui sobre a tentação em relação à ira, tá? Em relação à língua, em relação ao ouvir e fazer, que é o capítulo 2 de Tiago, em relação à língua, que é o capítulo 3, em relação à ira, capítulo 4, então está todo o esboço na sua frente de Tiago. Se você quer entender o restante da carta, preste atenção nas lições do texto dessa noite. E nós temos a primeira lição aí no seu slide. No versículo 19 ao 21, nós temos a tentação da ira pecaminosa. Durante as provações, pensa nisso, Tiago está falando de provações em todo o capítulo, envolvendo tentações. Diante das provações, uma das tentações que podem surgir dentro do nosso coração chama-se a ira pecaminosa. O que Tiago vai fazer agora, pegando o gancho aí do versículo 18, que ele diz que a palavra que nos regenerou, a palavra que nos transformou, ele está dizendo que nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos algumas exigências de como crentes em Cristo Jesus, e essa exigência, Tiago, ele vai falar mais na frente em relação do comportamento, mas agora ele vai dar uma ênfase na fala e na ira. Olha o versículo 20, por favor, diz assim, pois a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. A preocupação de Tiago com a ira aqui, ele entende que uma ira descontrolada, ela vai afetar também a tua fala. E é interessante que na sabedoria judaica, se você que já leu o livro de Provérbios, deve ter observado isso, que Provérbios ele coloca língua e ira lado a lado. Um exemplo, Provérbios 17, 27 diz assim, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Ou seja, quem é o contrário disso, quem tem um coração irado, ele não tem sabedoria nas suas falas, na sua fala. Tiago, ele lembra aqui que uma pessoa sábia, ela aprende a controlar a emoção da sua ira. E em outras partes das escrituras,
A Bíblia mostra também que as emoções é um produto da pessoa como um todo. Então Tiago está chamando a nossa atenção: tomem cuidado, sejam tardios em irar-se. Porque se as suas emoções não são controladas pela palavra de Deus, muita gente vai se machucar. Você mesmo vai se machucar. Sua família vai se machucar. A igreja vai se machucar. Então Tiago diz: sejam tardios em irar-se. Mas note, Tiago não está dizendo que você não vai se irar de forma alguma. Note a expressão tardios. Existe espaço para ira, sim, irmãos. Às vezes, eu cito até exemplo na escola bíblica, às vezes você vê uma notícia, nossa, triste, sei lá, uma injustiça, né? E você fica, nossa, irado com aquilo. Ela é cabível nesse ponto. Agora faz como Paulo, não deixa se pôr o sol sobre a vossa ira, né? Mas o que Tiago quer nos dizer aqui, ele está falando de pessoas que são descontroladas, pessoas que não controlam as suas emoções, são rápidas para irar-se. Esse é um tipo de tentação que surge diante das nossas provações. E haverá tentação nessa área, a ira. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos destruir relacionamentos. Ah, pastor, mas eu estou passando por dificuldade, eu tenho o direito de explodir com todo mundo. Tiago está dizendo que não, que você não tem esse direito. Acabou esse direito. Você agora é um cristão. Você não pode explodir com todo mundo. Você e eu precisamos controlar as nossas emoções. Você e eu precisamos controlar a nossa ira pecaminosa, para não sair matando todo mundo. É isso que Tiago está ensinando para a sua igreja, e ensinando também hoje para todos nós. O que Tiago está chamando a nossa atenção, irmãos, nós precisamos da sabedoria do alto. Porque se nossa atitude diante das provações for uma ira descontrolada, nós estamos agindo de acordo com a sabedoria da terra. E é interessante que a ira, ela surge quando os nossos desejos egoístas não são realizados. Sejamos honestos. A gente fica enraivado com isso, né? A gente explode quando o que a gente quer não é realizado, nós explodimos. E isso destrói muitos relacionamentos, casamentos, relacionamento com filhos. Às vezes, quando um desejo seu não é realizado, você explode com todo mundo ao seu lado. Todo mundo vive com o coração amargurado, triste, dolorido. Os filhos não conversam mais com você. Por quê? Porque você explodiu. Porque estava em quê? Não, porque eu cheguei do trabalho e lá diminuíram o meu salário, sei lá. Tiago está dizendo: irmãos, tomem cuidado, tentem controlar isso. O versículo 20, quando diz que não produz a justiça de Deus, justiça aí não é a ideia de salvação, não. Justiça aí é a ideia de comportamento, porque a ira, ela vai produzir atos pecaminosos. A ira vai produzir imprudência na fala. A ira vai causar um caos dentro do ambiente em qual nós estamos inseridos. Meus irmãos, seja honesto com você. Pergunte para você e responda no seu coração: quantas vezes você usou uma ira descontrolada que ela foi benéfica? Quantas vezes você usou uma ira descontrolada e você honrou a Deus? Você disse: nossa, hoje eu adorei a Deus com a minha ira descontrolada. Nunca houve isso. A ira descontrolada, pelo contrário, ela causou rompimentos. E por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado com os impulsos da nossa ira, porque isso é muito ruim para a nossa família, para a nossa igreja, para nós mesmos e, acima de tudo, desagrada o nosso Deus. Desagrada o nosso Deus. Olha o versículo 21, diz: portanto, ainda falando sobre a ira, portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Ele disse: aceitem humildemente. Essa expressão aceitem, eu acho que soa melhor, deem boas-vindas à palavra de Deus que é implantada em vocês. O que Tiago está querendo nos mostrar é que o problema da ira fecha o nosso coração para a palavra de Deus. O problema da ira fecha o nosso coração para conselhos. Nós não queremos ouvir ninguém, nós somos o sabe-tudo, ninguém entra no meu coração. Fechou. E muitas vezes você está no culto irado e a palavra não penetra porque você fechou.
Você não está dando boas-vindas para a palavra que está implantada já em você. É isso que Tiago está ensinando. Casais em crise, quando tentam resolver com a ira, não tem espaço para conselho. Pais e filhos, quando estão irados, não tem espaço para conselho, porque ninguém quer se ouvir. Está tudo distante. Irmãos em igreja, né? Quando a ira é descontrolada, não tem espaço para conversa, porque fechou. É isso que Tiago está dizendo. Pelo contrário, irmão, deixem tudo isso para trás e acolham, ou seja, recebam a palavra de Deus que já foi implantada em vocês. Está falando para crente, irmão? Para nós. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para corrigir esses erros no nosso coração. E uma das tentações é essa, a ira descontrolada. Nós temos a segunda lição, versículo 22, a tentação do ouvir negligente. Desde quando ouvir é pecado? Vamos ver aqui, né? Olha o versículo 22 aí, ó. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei do Senhor, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que faz. A tentação do ouvir negligente. Meus irmãos, a prova que não ouvimos de fato é porque nós não mudamos de atitude. A expressão no seu texto bíblico aí que diz aí, ó, ele esquece ou logo esquece. Na sabedoria judaica, essa expressão esquece significa negligenciar. Toda vez que o povo de Israel não dava ouvido à voz do Senhor, onde é que eles paravam? No cativeiro. O que é não dar ouvido à voz do Senhor na sabedoria judaica? É negligenciar a palavra de Deus. E Tiago aqui, é interessante que ele está querendo dizer que essa ideia de você não dar ouvido é que está revelando a infidelidade no seu coração. Você não dá ouvido à palavra de Deus, é porque o seu coração já está disposto a ser infiel com o Senhor. Nós vamos explicar isso. E Tiago mostra aqui na ilustração. Ele diz assim, olha, o homem olha para o espelho, vê lá a sua imagem e logo esquece. Mas tem um outro que ele não esquece. O que Tiago está querendo dizer? Que ambos olharam para o espelho. Vamos tirar o espelho e colocar a palavra. Ambos olharam para a palavra de Deus. Ambos ouviram a palavra de Deus. Mas um esqueceu. Um negligenciou. O outro não. O outro colocou em prática, porque o coração dele era fiel à palavra de Deus. Irmãos, o que Tiago está querendo chamar a atenção é que o meu coração, quando nós estamos diante de uma pregação e nós não ouvimos a pregação, não praticamos os ensinos do Senhor, é porque o meu coração não tem mais compromisso com a palavra de Deus. E é aqui que mora o perigo das provações, quando nós somos tentados a ouvir a palavra de Deus sem compromisso no nosso coração. Me responda, principalmente as mulheres, qual a razão de ir para o espelho e não dar um retoque? Toda mulher que vai para o espelho quer dar está faltando algo. E as que são casadas dizem assim, amor, tá bom, se tu disser que não está, meu irmão, mas também se tu disser que está, ela vai dizer, não está não, vou olhar lá de novo. É desse jeito, irmão. Mulher não para de dar retoque. Você vai para o espelho porque você quer mudar algo. Tiago, qual é a razão de você vir para o culto, ouvir a palavra de Deus, não querer mudar o seu coração? Não faz sentido. Não faz sentido você vir para o culto, adorar a Deus, ouvir a pregação e não querer mudar suas atitudes. Mude enquanto é tempo. O espelho ainda está diante de você, que é a palavra de Deus. E Tiago ainda diz no versículo 12, lá no início, ele diz que bem-aventurado que suporta a provação, e agora ele diz no versículo final, o homem que ouve a palavra e pratica, ele é bem-aventurado em tudo o que faz. Ele é feliz, é uma linguagem do Antigo Testamento. Jesus até deu uma ratificada desse texto. Lá em João 13:17 diz assim, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão
se as praticarem. Queridos irmãos, é incrível como os crentes de hoje não conseguem ouvir 30, 40 minutos de uma pregação. É incrível como os crentes de hoje não conseguem ouvir 1 hora de pregação. É incrível. Não estou falando do mérito de alguns pregadores não pregar de fato o texto, mas você já parou para perguntar para o seu coração, quando você não dá ouvido, muitas vezes não é problema de déficit de atenção? Não quero entrar nisso agora. Eu sei que tem problemas em muitas pessoas, mas eu quero que você faça uma pergunta para o seu coração: será que eu não estou ouvindo a palavra de Deus? Não é porque o meu coração não é mais comprometido com ela? Eu só quero ouvir aquilo que me agrada? Eu só quero ouvir aquilo que me faz bem? Mas eu não quero ouvir aquilo que me confronta? Aquilo que me coloca em imaturidade na presença de Deus? Muitas vezes não é déficit de atenção, muitas vezes é problema no seu coração de infidelidade ao Senhor. É isso que Tiago está dizendo. É isso que Tiago está falando. O problema é do ouvir negligente. Durante o ano, nós estamos no mês de setembro. Quantas pregações você ouviu de fato? Ouviu. Eu não estou falando de memorizar textos. Eu não estou falando de memorizar cada palavra das pregações. Mas quantos sermões você disse assim: esse aqui eu guardei, esse aqui eu procurei mudar, esse aqui eu tenho que tomar uma atitude. Eu lembro disso aqui, foi bem aqui que minha vida começou a mudar para melhor. Quantos irmãos? Faça uma reflexão, pense nisso. Mas quantas coisas você ouviu que não edificam nada a sua vida e até hoje você nunca esqueceu? O que Tiago está dizendo, meus queridos, olhem para a palavra e obedeçam, porque é um bom para vocês. E diz mais: tudo que vocês fizerem será bem feito, será sucedido, será benigno, como diz lá Salmo 1:3. Atenção na pregação, a falta de atenção na pregação, muitas vezes, não é déficit de atenção, é infidelidade no seu coração. Eu quero que você pense sobre isso, reflita sobre isso. Os puritanos, tem muita coisa boa, claro, os puritanos às vezes exageravam. Quem conhece a história da igreja sabe o que eu estou dizendo. Mas tinha uma coisa que é louvável na vida deles. Eles chegavam para a igreja e eles iam ensinar os irmãos a ouvir pregação. E é interessante a estrutura. Eles diziam assim: primeiro, antes do sermão, prepare-se. Está aí o versículo 21 na parte A, diz assim, ó: despojar-se, ou seja, abandone o pecado, revistam-se, ou seja, estejam prontos para ouvir. Onde você vir para o culto, onde você ouvir a pregação, peça a Deus: Senhor, tira tudo aquilo que vem atrapalhar a palavra penetrar no meu coração. Tira meus olhos das coisas que vai me fazer mal. E ele disse: olha, durante o sermão, os puritanos, perseverem. Está aí o texto do versículo 21 na parte B: recebam a palavra com mansidão. Durante a pregação fica pedindo: Deus, me ajuda que isso vai penetrando, vai injetando em mim, até eu ficar cheio da tua palavra. Tira qualquer tipo de coisa que venha tirar minha atenção da tua palavra, vai preenchendo. E terceiro e por último ele diz, os puritanos, depois do sermão, pratique. No versículo 22 ao 25, negativamente, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Então nós temos aí a tentação da ira e a tentação do ouvir negligente. Será se você não está ouvindo a palavra de Deus de forma negligente, porque o seu coração já está com falta de compromisso com o Senhor? Pense sobre isso. Terceira e última lição do texto: a tentação da fala, eu não ouvi, da fala destruidora. Olha o versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Em algumas versões é inútil, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Qual é o ponto de Tiago aqui? Tiago agora ele quer dar um exemplo prático da inutilidade de ouvir a palavra de Deus sem praticá-la. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, e ele vai dar um exemplo agora do controle da língua. Lá no capítulo 3 ele vai falar mais sobre isso, mas vamos nos deter aqui. Ele vai dizer: olha, se você se considera religioso, mas não controla a sua língua,
a sua religião é inútil, tá? E ele vai dizer lá no capítulo 3, no versículo 5, na parte B, ele diz assim, ó: veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tá? Acho que foi na terça-feira, eu levei o irmão Francisco Almeida, que deu treinamento aqui para a igreja, sobre evangelismo, eu levei ele ali no Joca Marques, a conhecer, e a gente ia e ele observando a estrada, nos lados, quando a gente voltou, a gente foi lá no terreno, e nos lados tem uma parte que está muito seca, os matos, né? Ele disse: rapaz, aí ó, um palitinho de fósforo aí, o fogo espalha. O que Tiago está dizendo no capítulo 3, no versículo 5, é exatamente isso. A maneira como nós nos comunicamos com as pessoas podem trazer uma destruição na vida delas, pode trazer uma destruição na vida da família, pode trazer uma destruição na vida da igreja. Então, querido irmão, famílias que estão aqui, que nos ouvem, cuidado como você fala com seu cônjuge, cuidado como você se dirige a ele ou a ela. Muitas vezes o problema de casamento não é questão de traição, muitas vezes é questão da fala. Cuidado. Muitas vezes a questão de relacionamento com o filho não é o tapa que você deu, mas é a sua fala. Cuidado com isso. Muitas vezes a falta de relacionamento com seus funcionários não é nem você ter diminuído o salário deles, é a sua fala. É a sua fala. Tome cuidado com o que você fala. A sua fala pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma grande maldição na vida de muita gente, e nunca mais elas podem voltar a ser as mesmas pessoas. Pense sobre isso. Isso é sério. Tiago está dando o esboço de toda a sua carta. Isso aqui é para a gente ler com bastante choro no nosso coração, porque quantas vezes a gente não falha com as palavras. E Tiago está orientando a igreja daquela época, mas está orientando também a nós. E é interessante que as pessoas que são machucadas passam anos e anos, e quando a gente descobre que foi machucada, ainda tem a mania de dizer: nossa, eu não sabia que eu tinha te machucado tanto com aquela palavra. Claro, não foi você. Entende? Não foi você que ouviu. Foi você que falou. Foi você que falou. E Tiago aqui, ele está dizendo: uma fagulha pode incendiar o coração de uma pessoa e machucá-la o resto da vida. Filhos, irmãos, amigos, igreja, enfim. Nós devemos, meus irmãos, adorar a Deus em comunidade, sim, mas se nós levantarmos as mãos aqui, se nós levantarmos a nossa voz aqui, mas na segunda-feira nós matarmos as pessoas com nossas palavras, Tiago está dizendo que a nossa religião é inútil. Na tradução mais literal, é idolatria. Você dá glória a Deus na igreja, mas mata as pessoas com suas palavras. É religião falsa, é idolatria. É o que Tiago está nos dizendo. Mas o que é que Tiago quer que a gente conclua sobre isso, irmãos? O que Tiago quer dizer é o seguinte: que todos nós passamos por esse tipo de tentações. Tiago não está dizendo para você estar ouvindo esse sermão hoje aqui e dizer: opa, estou pensando em fulano. Tiago está dizendo: eu quero que você pense em você. O Tiago está dizendo assim: Senhor, eu tenho dificuldade de ouvir a tua palavra. O que Tiago está dizendo aqui: Senhor, eu tenho dificuldade de controlar a minha ira. O que Tiago está chamando a atenção: Senhor, eu tenho dificuldade da minha fala. Senhor, me perdoa. É isso que Tiago está chamando a nossa atenção. E ele vai dar uma ênfase maior lá no capítulo 4, onde ele diz, por exemplo, no versículo 8: submetam-se a Deus. Ele diz no versículo 8 ainda: aproxime-se de Deus. Ele diz no versículo 9: entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que Tiago está dizendo: tenha a humildade de reconhecer que diante das provações, você pode ser tentado na ira, na fala e no ouvir negligente. Tiago diz aqui que a religião não é apenas o levantar de mãos, mas também uma ação de misericórdia, cuidar das pessoas, não deixar se corromper pela sabedoria do mundo, que aí a corrupção do mundo está falando aí, mas é a sabedoria terrena. Tiago, ele dá 3 sinais aqui do que é uma verdadeira religião. O sinal que nós chamamos interno, que é a ideia da sobriedade, de você controlar a sua língua.
Ele dá a verdadeira religião é caracterizada pela caridade, que é um sinal externo, você ajudar as pessoas, e claro, e o sinal vertical, onde ele diz a questão da pureza, de você buscar a sabedoria do alto. São 3 tentações, irmãos, que Tiago está dizendo que pode surgir. Eu não sei se uma dessas já apareceu na sua vida. Mas se apareceu, está na hora de você dobrar os seus joelhos e pedir a graça de Deus, a sabedoria de Deus, porque não é fácil lidar com a ira descontrolada, não é fácil lidar com o ouvir negligente, não é fácil lidar com a língua. Peça a misericórdia de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, cuidado com as tentações no seu sofrimento. Talvez você diga: pastor, eu estou sendo tentado a sair da igreja, essa eu acho que é a solução para mim. Não é, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estou sendo tentado a abandonar tudo, não é a solução, não é. Aguenta firme, não saia dos pés do Senhor. Se você fizer isso, você está buscando a sabedoria da terra. A sabedoria do alto é perseverança. Lembra do início do texto, que as provações produzem em nós perseverança, e ela tem uma ação completa. Talvez você diga: não, pastor, mas o sofrimento é tão grande que eu sou tentado a falar mal das pessoas, eu não suporto isso. Não faça isso. Peça perdão, peça misericórdia de Deus. Eu não estou ignorando a sua dor, eu não estou ignorando o seu sofrimento do dia a dia, mas não use o seu sofrimento como justificativa para você ficar com a ira descontrolada, falar mal das pessoas ou não controlar a sua língua. O propósito da palavra de Deus no meio dos sofrimentos, quando ele passa o arado, lembra do arado domingo passado? Pois é, ele vai limpando, ele vai tirando a sujeira do nosso coração. Dói, mas ele tira, porque ele é Deus. Se ele tem feito você sofrer, é porque ele quer te lapidar, ele quer te tornar uma pedra mais preciosa para ele ainda, e também como um testemunho vivo diante dos homens. Segunda coisa, entenda, irmãos, vidas são destruídas por não darem ouvido à palavra de Deus. Famílias são destruídas por não darem ouvido à palavra de Deus. Igrejas são destruídas por não darem ouvido à palavra de Deus. Não darem ouvido. Então, submeta-se, todos nós possamos nos submeter à palavra de Deus. Vida de igreja não é só euforia num culto. Vida de igreja é compromisso com a palavra de Deus. Terceiro, pessoas estão sendo destruídas por falar demais. Tiago está nos dizendo: cuidado para não machucar as pessoas com suas palavras. Pastor, mas eu tenho muito sofrimento, eu preciso falar. Não, o que Tiago está dizendo: busca a sabedoria do alto. Busca a sabedoria do alto, escolha a hora certa em oração para conversar. É que Tiago está nos chamando. E é interessante que a colocação do texto lá no versículo 5 do capítulo 1, quando ele disse: te falta sabedoria, peça a Deus. A ideia lá é você pedir todos os dias. Irmão, tu vai orar pela tua refeição, no final diga: Deus, me dá sabedoria durante esse dia. Tu vai orar para sair para o teu trabalho, Deus, me dá sabedoria, porque você vai ser tentado durante o dia. Alguém vai querer tirar a tua paciência, alguém vai querer provocar a tua ira descontrolada. Então sai de casa, Deus, me dá sabedoria, eu não quero perder o controle. Me dá a sabedoria da minha língua, eu não quero falar bobagem e destruir a vida do meu irmão. Tiago não está proibindo você falar, ele está dizendo: cuidado, sejam tardios no falar, peçam sabedoria como vocês vão falar. Cuidado. E por fim, claro, cuidado, que nós precisamos, claro, tratar esse problema da ira. E eu creio que 90% da humanidade tem isso. 90% da humanidade tem esse problema com a ira. Qualquer coisa a gente está com raiva. Tiago nos orienta que a gente precisa tratar isso com os nossos irmãos, com os nossos familiares e com todas as pessoas que estão ao nosso lado. Tá? A ira tem espaço, beleza. Mas a ira estourada, descontrolada, não, isso é sabedoria de baixo. Sabedoria do alto é ter
a sabedoria de Jesus. Jesus sofreu, Jesus passou por lutas, Jesus estava no Getsemane, mas ele não estourou. Continuou calmo e sereno e foi até a cruz. Por essa razão é que eu e você estamos hoje aqui para celebrar a ceia, porque ele não foi uma pessoa iracunda, ele não foi uma pessoa que falava de forma errada, ele não foi uma pessoa que ouvia de forma negligente, pelo contrário, ele ouvia com atenção a voz do Senhor, ele conversava com Deus todos os dias, Jesus, tá? No momento que ele era ofendido, que estavam machucando ele, muitas vezes ele saía de cena, para não ter problema. Depois ele voltava para conversar de forma serena, cuidadosa, firme, sim. Ira descontrolada? Não, ele não era assim, o nosso Jesus. Que nós possamos ser assim também, pela graça de Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Enquanto a gente vai orar, o Ministério do Louvor já vai se aproximando aqui. Eu quero que você ore, pedindo ao Senhor, o nosso Deus, para que trate essas situações no seu coração. Seja sincera com você, não precisa nem você me falar não, tá? Você tem problema com ira descontrolada? Seja honesta com Deus. Senhor, eu confesso que eu tenho. Não é vergonhoso isso não, gente. O que Tiago quer que a gente reconheça isso diante do Senhor. Você tem problema com o ouvir negligente? Você ouve a pregação como se não tivesse ouvido nada. Pede a Deus, Senhor, me ajuda, que o teu Espírito penetre a tua palavra em mim. Você tem problema com a língua, você fala dos outros de forma irresponsável. Peça perdão ao Senhor, peça misericórdia do Senhor. Diz: Senhor, eu quero falar a palavra que edifiquem o meu irmão. Eu quero chegar perto dele e trazer a palavra de Deus para o coração dele. Eu quero falar, apresentar o meu irmão diante do Senhor. Faça isso, querido. Se você de fato tem essas 3 áreas que precisam ser tratadas. Senhor meu Deus, obrigado. Obrigado por não esquecer de nós. Uma prova real de que nunca o Senhor esqueceu do seu povo é que sempre o Senhor falou com o seu povo. E o Senhor tem falado aos nossos corações por meio desse homem aqui, Tiago, um apóstolo do Senhor. Um texto escrito muitos anos atrás, mas é tão real para os nossos dias. E hoje ele nos confronta em 3 pecados que a gente pode cair durante as provações: a ira descontrolada, a fala descontrolada e o ouvir negligente. O Senhor nos perdoa se tropeçamos muitas vezes nesses 3 pecados. Purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração, purifica todo o nosso ser, que a palavra continue implantada em nós e que possamos recebê-la com bom grado, porque é a palavra do Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, amigos, os que nos escutam pelo canal da nossa igreja, que ao saírem pelaquela porta, possam durante a semana refletir sobre esse texto, ler novamente em oração, pedindo a graça do Senhor, para ser sempre uma testemunha viva perante os homens. Abençoa também a mesa aqui da ceia, os diáconos que estão habilitados hoje para servir, e que juntos possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, poder desfrutar desse banquete, que é um vislumbre daquilo que nos aguarda, o banquete da ceia do Senhor no grande dia. É a minha oração, a minha gratidão a Deus, em nome de Jesus. Amém.